Alô amigos, esse é o canal Kodama na Comunicação, trazendo a segunda parte da história do Bahia. E vamos retratar neste vídeo os anos 60 até os dias de hoje. E aí vamos falar de jogadores marcantes aí, como Baiaco, como Sapatão, como Beijoca, como Charles, como Bobô e Douglas Franklin. Vamos contar a história, uma história emocionante, uma história de arrepiar de Douglas Franklin. Douglas Franklin foi o segundo maior artilheiro da história do Bahia, só atrás do Carlito, que foi o maior artilheiro. Tá? Douglas Franklin tem uma história de arrepiar. Eu, quando contei a história, quando narrei a história, quando falei da história, tá lá no final do vídeo, tá? Cheguei a me emocionar. É muito emocionante a história de como Douglas Franklin chegou ao Bahia. E você vai saber nesse vídeo também o heptacampeonato baiano e o segundo campeonato brasileiro em 1988, enfrentando o Internacional em pleno Beira-Rio. Então se prepare, porque está chegando aí a segunda parte da história do Bahia. Mas antes peço a você, torcedor do Bahia, te inscreve no canal. O canal está chegando em 1000 inscritos, falta aí pouco mais de 100 inscritos. Depois desse vídeo espero ter chegado nos 1000 inscritos, tá bom? E você vai ver também gols inesquecíveis, narrações inesquecíveis também. Curte aí. Perfeito no peito do Viola, apenas ajeitou. Percebeu que não tinha como passar para ninguém, estava de costas, bateu de perna esquerda. Muito bem. É um gol para a gente rever. E a década de 60, pois a Taça Libertadores de 1960 não foi muito boa para o tricolor não, mas serviu para apresentar ao clube um de seus maiores ídolos nos próximos anos. O tricolor perdeu o primeiro jogo por 3-0 para o San Lorenzo da Argentina, com uma exibição aí impecável de José Sanfilippo. No jogo de volta o Bahia venceu por 3-2, mas foi eliminado. Sanfilippo chegaria somente em 1968 no clube, mas faria história com os 3 títulos estaduais consecutivos. Isso no começo aí da década de 60. O Bahia chegou às finais da Taça Brasil de 61 e 63, perdendo ambas para o Santos. Ficou de fora das edições de 64, 65, 66 e 67 por conta da perda dos estaduais nos anos anteriores. Os anos 70 foi de pura glória para o Bahia. O tricolor iniciou a montar elencos aí competitivos com jogadores como Sanfilippo, Baiaco, Picasso, Alberto Leguelé, Sapatão, Roberto Rebouças, Eliseu Godoy, Beijoca, que eu falei antes, Douglas Fito Neves, Gelson Fogazzi Rocha e Gilson Gênio. E começou a peitar aí não somente os clubes da Bahia, como também os demais clubes do Brasil. No período 73 a 79, Tricolor foi campeão baiano em todas as edições e em 3 delas venceu consecutivamente o Vitória nas finais. E as finais de 1979, Tricolor venceu o primeiro jogo e empatou o segundo. A vantagem deu ao rival um jogo extra, onde o empate lhe favorecia. Ao Bahia restava vencer. E eis que no segundo tempo, com a torcida rubro-negra eufórica, o meia Fito Neves arrisca um chute de longe e o goleiro Gelson comete um erro histórico, até hoje lembrado pelos torcedores. O Bahia venceu por 1-0, calou a torcida rival e fez a festa. Bahia heptacampeão, uma das maiores sequências de títulos do futebol brasileiro. E ao longo dessas 7 conquistas, dessas 7 conquistas do Bahia, os jogadores, olha só, vou citar, o Baiaco, o Douglas, o Fito, o Romero e o Sapatão participaram de todas as campanhas. Isso mesmo, tá? E são efetivamente verdadeiros heptacampeões de fato. Para a partida no domingo, até que aos 25 minutos, Fito deu um chute bonito, mas perfeitamente defensável. O goleiro Gelson no Vitória papou um tremendo frango e aí o título começou a ficar mais perto do tricolor. Daí em diante, o campo foi invadido pelo delírio dos torcedores que se misturava com a alegria incontida dos jogadores.
a década de 80 foi certamente a mais vitoriosa do Bahia, pois foi nela que o tricolor de aço conquistou seu segundo título brasileiro, em 1988. No Campeonato Brasileiro de 88, conquistou aí o bicampeonato, vencendo o Internacional de Porto Alegre, dirigido por Evaristo de Macedo, com craques aí como Ronaldo, João Marcelo, Charles Fabian, Bobô, Zé Carlos, entre outros. Derrotou o Inter na final. E eu me lembro muito bem desse jogo, foi no Beira-Rio. Toda a mídia, não só a mídia gaúcha, como a mídia brasileira, dava como certo a vitória, a conquista do título do Internacional. Mas deu-se o contrário, o Bahia, com Bobô, com Charles, conquistou o bicampeonato brasileiro em pleno Beira-Rio. Você que ama o futebol, vai curtir com a gente as emoções da final do Campeonato Brasileiro. Internacional Esporte Clube Bahia no Beira-Rio, super lotado. Olha a brincadeira, entregou a Charles, tem dois com ele, ajeitou de canhota, bateu, Tafarel, pegou. Luiz Carlos Martins para Luiz Carlos Vinck pela direita. Olha o perigo, que bola venenosa, vai entrando Ronaldo, sensacional. Luiz Fernando invadindo na meia, tocou na frente, Edu, olha a bomba, Ronaldo, salvou Ronaldo. Tem Marquinhos na frente, ajeitou o Bobô, transou com o Marquinhos, a chance, pode fuzilar daí. Olha a bomba, Tafarel pega, tranquilo, foi em cima dele. Tentou em cima de Zé Carlos, procura o espaço, bate, Ronaldo, de soco e entrando fora. Assim, correu Zé, tentou, bateu, Tafarel! Pegou e largou, mas foi fora. Tem Charles na frente. 3 zagueiros contra 3 atacantes. Lançou para Charles, tem condição, saiu Tafarel. Vamos ver se ele limpa, limpou. Agora sim, vai Charles, vai tentar bater, cruzou. Não chega, Bobô. Charles correndo da meia esquerda, Marquinhos na ponta. Vai lançar com Osmar. Tem condição. Partiu Osmar. Olha o gol do Bahia. Ajeitou, na área, preparou, bateu. Tafarel, sensacional. Apita Bosquila. Bahia campeão brasileiro. O sonho de 30 anos se realizou. 30 anos depois, Bahia campeão brasileiro. Após as conquistas do Campeonato Brasileiro de 59 e 88, o Bahia não conseguiu manter a estabilidade administrativa e sofreu um declínio. Em 97, caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, retornando à elite em 2000. E mesmo assim, graças à Copa João Avelange, pois o tricolor não havia conseguido se classificar em 1999. Em 2001, fez um ótimo Campeonato Brasileiro, chegando a se classificar para as finais. Em 2013 acabou sendo rebaixado novamente, após fazer um péssimo campeonato, sofrendo grandes goleadas. O Bahia caiu frente ao Cruzeiro, que venceu o tricolor pelo placar de 7-0 na Fonte Nova. Em 2005, o Bahia foi, juntamente com seu arquirrival Vitória, rebaixado para a terceira divisão, após mais uma má administração do clube. Somente em 2010 houve a classificação à Série A em meio a um processo de grande reforma no centro de treinamento do clube e de profissionalização de todos os seus setores. O ano de 2013 foi bastante conturbado. O presidente remodelou o estatuto, passando o Conselho Deliberativo vigente a selecionar os 2 candidatos a serem votados pelos sócios. No estadual deste ano, 2013, a inconstância e baixa qualidade do elenco fizeram o Bahia realizar a pior campanha desde 1942 no Campeonato Baiano. Assim, a torcida iniciou protestos como público zero, esvaziando os estádios, almejando afetar economicamente o clube. Mas o Bahia, o maior patrimônio do Bahia, é a torcida, sem dúvida nenhuma. O tricolor tem a maior torcida do Norte-Nordeste e Centro-Oeste, já constatada por pesquisas realizadas por institutos de pesquisas como o Datafolha e o Ibope, onde todos apontam Bahia como sendo detentor da maior torcida da região Nordeste. Na Bahia, o clube detém a maioria dos seus torcedores, com 22,4%, cerca de 3.400.000, tendo inclusive mais torcedores que o Vitória, maior rival e detentor da segunda maior torcida do estado, com 17,8%. E a euforia da torcida levou o clube a alcançar a maior média de público do Brasil em 2007, 40.400 pessoas por jogo. 2004, 1988, com 35.537 pessoas por jogo.
A média do ano de 1986 é até hoje a sexta maior da história do Brasileirão, com 46.291 pessoas por jogo. Até 2011, em jogos com mando de campo, o Bahia possui a segunda maior média geral por clube, 2.413.903, perdendo apenas para o Flamengo, que tem 2.697.902. O Bahia tem uma grande torcida em todo o Brasil, a 13ª mais especificamente. Em meados de 93, uma pesquisa curiosa apontou sua torcida como a sexta maior do estado de São Paulo, atrás apenas do São Paulo, do Corinthians, Palmeiras, Santos e Flamengo. Em 2010, a CBF reconheceu o fanatismo da torcida tricolor, premiando o clube com o título de Torcida de Ouro. Mas o Bahia manteve a liderança disparada do Grupo C com um golaço de Bobô. Veja, ele pega a bola no meio de campo, parte para o golaço da vitória baiana. Final. O não entra, trabalhando a bola para o time do Bahia, meteu no Natália, o gol passou, o goleiro saiu, tocou na frente! Bahia campeão! Bahia! Do título! Bahia! Bahia! Hoje o dia da alegria! Hoje para o torcedor do Bahia, não tem dor de barriga, não tem dor de mente, não tem dor de cabeça, não tem crise renal, não tem nada, tem é festa! Grita, torcedor! Vibra, torcedor! Faz essa fonte nova explodir, torcedor! Demorou, mas foi! Marcado por Naldinho contra o Sport. Veja, ele pegou a bola no ar, de costas pro gol e mandou no ângulo. Um gol inesquecível. Robinson. Para Sérgio Alves. O toque e o gol. De campo, vem Talisca! Vem Talisca! Vem Talisca! Miserável! Deu certo! O Alisson! Bateu! Fernandão! Pro gol! Pro gol! Golão! Show, Satanás! Show, Satanás! Segunda divisão, nunca mais! Show, Satanás! A máquina voltou! A máquina voltou! Fernandão é placador! Tá, então essa foi a história do Bahia, claro, resumidamente, né? O Bahia tem muitas histórias ainda para contar e pretendo contar em um próximo vídeo, tá? Mas para encerrar esse vídeo, essa homenagem ao Bahia, quero falar do Douglas Franklin, talvez o maior ídolo da torcida, talvez o melhor jogador da história do Bahia. E eu quero contar uma passagem, como se deu, e pouca gente sabe disso, como se deu a vinda do jogador Douglas para o Bahia. Essa história chega a me emocionar, é muito emocionante, chega a me arrepiar contando essa história e eu vou contar para vocês no encerramento desse vídeo, tá bom? Pois o craque Douglas Franklin é o segundo maior artilheiro da história do Bahia, com 211 gols. Era um artilheiro nato, exímio garçom. O Beijoca, que eu falei no início, né? O Beijoca se consagrou graças a ele. Pois o Douglas Franklin, ele foi da base do Santos. Em 1970 ele já jogava no Santos. O Célé Santos, né? Grande Santos aí, só tinha jogador craque de bola, como Pelé, como Coutinho, como Clodoaldo, como Ramos Delgado, como Djalma Dias. Era uma seleção realmente esse time do Santos. E ele era o reserva imediato do Pelé.
Só que em 1972 ele se desentendeu com o então treinador do Santos e disse a seguinte frase: no Santos eu não jogo mais. Daí o América do Rio se interessou pelo jogador, porque o cara era craque, né? Só era reserva porque o titular era o Pelé, o maior de todos. Aí o América do Rio se interessou, fez o contato, contratou o jogador, estava desembarcando no Rio de Janeiro, né? Para se incorporar ao elenco do América do Rio, quando então o dirigente do Bahia, o Manuel Francisco, o rei das cocadas, o homem das cocadas, ele tinha esse nome por quê? Porque ele presenteou aí um dirigente da CBD. CBD era a Confederação Brasileira de Desportos, antigo CBF, né? Antiga CBF, presenteou um dirigente com cocadas, daí ficou conhecido como o homem das cocadas. E esse dirigente teve papel fundamental na vinda do Douglas para o Bahia. Quando estava tudo certo com a América do Rio, ele convenceu o jogador a ir para o Bahia e se tornou o maior craque da história do Bahia. Mas o emocionante da história é como se deu essa vinda no avião que veio o jogador para Salvador. Ele estava certo, já estava certo para ir para Rio de Janeiro. O avião que levaria o Douglas decolou minutos antes do avião que levaria o jogador para Salvador. Olha só, minutos antes. E assim que desembarcou em Salvador, recebeu a trágica notícia de que o avião que o levaria para o Rio de Janeiro caiu sem deixar nenhum sobrevivente. Que história, hein? Que história. Portanto, dá para se dizer que Douglas ficou vivo graças ao Bahia. Pergunto eu a você, qual jogador não daria a vida por um clube assim? Pô, o cara tá vivo, ficou vivo graças ao Bahia. Essa que é a verdade. Ele jogou durante 8 anos no Bahia, consecutivos. Foi o segundo maior artilheiro do Bahia, com 211 gols. Ele fez 211 alegrias para a torcida do Bahia. E até hoje é considerado o maior ídolo do clube, o maior jogador da história do Bahia. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha. Te peço, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal Kodama na Comunicação. Tem que chegar nos 1000 inscritos e eu conto com você, tá bom? Beijo no coração e fique com Deus.